Vamos para as informações, galera. Ó, uma relação importante sendo construída, tá? O Flamengo recebeu ontem, segunda-feira, representantes da Liga Árabe de Futebol que estão fazendo um tour pelo Brasil. A comitiva do Saudi Pro League destacou que a reunião com o rubro-negro é um passo importante para fortalecer os laços com a cultura do futebol brasileiro. Os sauditas também fizeram questão de ressaltar que têm interesse em estreitar relações com grandes clubes do Brasil, como o Flamengo, aproximando ainda mais a Saudi Pro League com o país. Para mim isso aí é sensacional. Nunca é demais você ter esse network, essa relação, ainda mais com um grupo extremamente importante. A gente sabe como eles estão investindo no futebol lá no mundo árabe. Vídeo que vem acontecendo aí nos últimos tempos. Inclusive o próprio Neymar estava lá, Cristiano Ronaldo foi pioneiro, está lá até hoje fazendo sucesso. Inclusive amanhã, dia 5 de fevereiro, é aniversário do Cristiano Ronaldo, simplesmente, na minha opinião, o maior atleta. Eu não estou falando o maior jogador, o maior atleta. Exemplo de atleta é o Cristiano Ronaldo da história de todos os esportes. Pronto, falei. Se você concorda ou não, cada um tem a sua opinião, mas o Cristiano Ronaldo é isso que ele representa para mim. Vamos para as informações aqui sobre Alcaraz. O Everton, enfim, anunciou a contratação de Alcaraz junto ao Flamengo. Após o anúncio, eu tive acesso aos detalhes dessa operação. Como é que ficou combinado entre Flamengo e Alcaraz? Ele foi por empréstimo até o fim dessa temporada lá na Europa, ou seja, até o meio do ano, e até o meio do ano ele tem a seguinte meta para se tornar obrigação de compra: 6 jogos como titular. Ficou dessa maneira, 6 jogos como titular, e aí o Everton é obrigado a comprá-lo. Mas comprá-lo por quanto, Vene? Calma, eu vou contar, calma, sem ansiedade. O valor da obrigação de compra é de 15 milhões de libras. E ainda tem mais 3 milhões de libras em bônus se ele for comprado, e durante o período que ele ficar no Everton, ele batendo essas metas aí, bônus, o Flamengo ganha mais 3 milhões de libras. Ou seja, a operação pode chegar a 18 milhões de libras, que na cotação de hoje dá 130 milhões de reais. Forma de pagamento em parcelas durante 3 anos, tá? O Flamengo pagou quanto para ter o Alcaraz? Ainda iria pagar, porque também era parcelado, junto ao Southampton, 110 milhões de reais, na cotação da época dos 20 milhões de dólares que ficou acordado. Tá? Além do empréstimo do Vitor Hugo, que está atuando em um dos times do grupo lá do Southampton, lá na Turquia. Pois bem, galera, essas são as informações. E olha, quando ele viajou para fazer os exames, estava combinado uma outra forma. Eram 8 jogos como titular, e o Everton poderia devolver o Alcaraz se ele se machucasse, ou seja, o Flamengo poderia ficar no prejuízo. Mas aí foi uma jogada de mestre, eu não sei de quem. Eu vou botar a diretoria do Flamengo, tá? Deve ter sido o José Boto, que é ele que está negociando. Quando o jogador foi aprovado nos exames, já estava lá. Ali nas trocas de minutas de contrato, o Flamengo conseguiu reduzir o número de jogos para 6 ao invés de 8, e essa cláusula de proteção conseguiu inserir em contrato, que se ele se machucar, o Flamengo está protegido num ponto de vista contratual. Não me deram detalhes de como seria essa proteção. Vou dar um exemplo. Aí o tempo que ele ficar inativo, aí depois ele é emprestado com essa obrigação de... Não sei, eu estou aqui mencionando um exemplo, mas o Flamengo está protegido contratualmente caso ele se machuque durante esse empréstimo aí, antes de bater a meta para a obrigação de compra. Quero a opinião de vocês. Vocês acharam um bom negócio ou não? Podem comentar à vontade aí. Vamos lá, porque o Flamengo perdeu um grande profissional nessa terça-feira. Esse profissional, o Rogério Maia, preparador de goleiros, que inclusive, galera, é um dos melhores, considerado por muitos o melhor do futebol brasileiro. Ele estava no Flamengo já há um longo período. Ele pediu para sair porque ele aceitou uma proposta do Santos. Pois é, o Flamengo divulgou nas redes sociais que o treinador de goleiros Rogério Maia aceitou uma proposta do Santos e está deixando o cargo. Com isso, ele já não participou das atividades dessa terça-feira. O Flamengo agradeceu ele durante todo o período. E aí eu fui apurar o que o Flamengo vai fazer agora. Vai contratar alguém? O que vai fazer? E o que me falaram não vai contratar ninguém. Quem vai se tornar o
primeiro preparador de goleiros, o preparador de goleiro principal é o Thiago Heller, que estava como auxiliar do Rogério Maia, e um preparador de goleiros do Sub-20 vai subir e vai se tornar auxiliar do Thiago Heller. Outro assunto, um dos empresários de Lohan entrou em contato com a diretoria do Madureira para chamar o presidente para uma reunião e comunicar que o meio atacante está perto de se transferir para o CSKA. O mandatário do Madureira me confirmou isso, porque eu entrei em contato com ele, tá? O Flamengo, você já sabe, é dono de 70%, o Madureira é dono de 30%. Perguntei para ele como é que seria essa quantia, essa divisão da quantia, caso o Flamengo finalize a venda, o que está muito próximo, está por detalhes, troca de documentos já aconteceram. Ele me explicou o seguinte: Veneiro, é assim que funciona. O Flamengo vai vender o Lohan por 8 milhões de euros, conforme a mídia está dizendo. O Madureira ainda não foi notificado oficialmente sobre isso. O Madureira é dono de 30% do atleta, ou seja, tem direito a 30% dos 8 milhões de euros. E futuramente, esses 20%, o Madureira vai ter direito a 30% da venda dos 20%, entende? É assim que funciona, foi assim que o Elias, presidente do Madureira, me explicou. Vene, mas você acha que o Flamengo vai entregar os 30% ao Madureira? Não. Eu acho que o Flamengo vai negociar com o Madureira para morder uma quantia bem maior desses 30% que o Madureira tem direito. Isso acontece, tá? Isso acontece, isso não seria nenhum absurdo. Inclusive eu estou falando isso porque eu acho que vai acontecer, porque já aconteceu várias vezes, inclusive com o próprio Flamengo, não acontece só no Flamengo. Então é assim que funciona. Outro assunto importante: o Flamengo encaminhou a renovação de contrato do goleiro Léo Nanete, que inclusive está relacionado para esse jogo contra a Portuguesa. Ele é destaque da categoria de base, é visto como joia mesmo, tem 17 anos. Esse ano está sendo relacionado para o elenco principal em várias oportunidades, fez parte do grupo da pré-temporada nos Estados Unidos. Dizem que ele se destacou bastante durante esse período lá nos Estados Unidos. A diretoria vai dar mais 5 anos de contrato para ele. O contrato atual dele acaba em dezembro de 2026, mas aí, supondo, ele vai renovar agora, vai começar a valer agora esses 5 anos. Então 25, 26, 27, 28, 29, seria até o fim de 29. O Felipe Luiz foi treinador dele no Sub-17, no Sub-20, gosta demais do jogador. Inclusive o Felipe Luiz, quando foi falar para o José Boto sobre esse atleta, o José Boto também já conhecia por mapear mercado, a gente sabe que ele é especialista nisso, então tem um aval de todo mundo aí, e para mim é um baita acerto do Flamengo renovando o contrato, dando uma valorização para esse jogador, e a multa rescisória dele vai para 70 milhões de euros. Beleza, galera? Essas são as informações de momento. Espero que você tenha gostado. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Beijo, forte abraço, fui!